Nós vamos começar a pintar essa rosa com a técnica de pintura em tecido porcelanizada, começando pelo centro dela, pelo miolo. Eu vou pegar amarelo ouro e vou colocar aqui no meio, que é a parte onde ficam as sementes. Então eu entro com amarelo ouro e vou puxando, esfumando para cima. Depois eu vou pegar um pouquinho do caramelo, vou colocar aqui só na base, misturando com amarelo. Vou lavar o pincel e vou pegar a tinta violeta e vou colocar o violeta, que vai ser a sombra debaixo dos traços aonde vão se formar as pétalas da rosa. Então aqui eu faço isso que é para não perder o desenho, o risco. Eu posso jogar qualquer cor em cima que, marcando a sombra das pétalas, eu não vou perder a posição onde elas se encontram. Então com o violeta eu venho marcando a sombra que vai ser atrás de cada pétala. Por exemplo, aqui que vai ter uma pétala virada, eu venho e já coloco a sombra atrás do desenho. E neste caso aqui, a sombra está sendo feita com o violeta, porque a minha rosa, ela vai ser lilás avioletada. Então, atrás de cada desenho de pétala, eu marco com o violeta. Após marcar todas as sombras das pétalas com o violeta, eu vou completar as demais pétalas usando o lilás. Eu vou entrando com lilás e ao mesmo tempo eu venho misturando. Eu vou matizando para que este lilás já vai tonalizando, deixando nas partes próximos das pétalas, ou seja, abaixo de cada pétala, já vai se formando a sombra. Então eu vou encher todas as pétalas com lilás, misturando com o violeta das sombras. Após completar todo o preenchimento das pétalas com lilás, eu venho com o branco e vou marcar todas as pétalas, começando aqui pela parte da frente, onde eu marco aqui na frente da parte central da pétala da rosa, aonde vão ficar os pistilos. Então coloquei o branco aqui, aqui eu vou clarear com o mesmo branco. Venho pegando o branco e venho desenhando cada pétala. Por exemplo, se aqui tem uma sombra, é porque aqui deveria ter uma outra pétala. Estas pétalas eu vou sempre dar um formato arredondado, porque elas estão aqui no centro. Então, do lado de cá eu venho fazendo movimentos como se eu estivesse traçando a letra C. E simetricamente do outro lado, como se fossem vírgulas. E vou fazendo isso, começando aqui em torno do vão dos pistilos, das sementes, e vou fazendo o movimento arredondado. Por exemplo, aqui tem uma pétala, aqui atrás eu vou colocar uma outra. Porque estas daqui são as que ficam no meio, as mais fechadas, as mais enroladas. E vou continuando fazendo isso. As de trás, aqui na ponta, no meio, eu tenho que dar o mesmo sentido simétrico. Por exemplo, se aqui eu coloquei luz, aqui uma no meio, aqui eu venho e faço outra pétala. Deste lado também, e assim sucessivamente eu venho marcando pétala por pétala. Do lado de cá, com o movimento que lembra a letra C, e do lado de lá
que lembram vírgulas. E eu vou contornar e marcar todas as pétalas. Após terminar de marcar todas as pétalas, eu venho fazendo essas que estão aqui, que são as mais abertas. Então, eu pego o branco e faço um movimento da letra L. Puxo e faço o L puxando para o centro da rosa. A mesma coisa do lado de cá, sendo que o L vai estar ao contrário. Traço e puxo, puxando para o centro da rosa. Essas daqui de baixo, simplesmente eu só vou cortar, só vou traçar as beiradas de cada lado da pétala. Essas pétalas de baixo, eu vou colocar o branco e vou fazer o movimento da ponta da pétala para o centro da rosa, para dar esta vira, como se a pétala estivesse virada para fora. Então, todas essas pétalas de fora eu vou fazer o mesmo movimento, puxando da ponta para o centro da rosa. Após terminar de puxar todas as bordas das pétalas aqui, as que estão fora, eu marco também aqui alguns pontos de luz para deixar a beiradinha mais branca, porque a pintura em tecido porcelanizada, ela é assim mesmo, ela carrega um pouco no branco para imitar a pintura em porcelana, onde as luzes são feitas retirando a tinta. Neste caso, no tecido, nós não temos como retirar, então nós acrescentamos branco. Depois que eu fiz as pétalas da beirada, eu venho com branco e vou traçar algumas pétalas aqui na frente. Pétalas intercaladas. Para finalizar, nós vamos pegar o pincel filete e vamos fazer pinguinhos bem encostadinho aqui, nessa parte seria o fundinho, lá dentro, onde ficam os pistilos, as sementinhas da nossa rosa. Então, venho pingando com o sépia e fazendo uns pinguinhos de luz com o branco.